Audiobook do livro O Caminho para a Saúde, um livro de Seth, por Jane Roberts. Capítulo 9. Você e você. Vivendo com propósitos transversais. Cada pessoa é tão única que é, obviamente, impossível para eu discutir todos os inúmeros e complicadas vertentes de crenças que formam a experiência humana. Mas espero aqui, de alguma forma, apresentar generalizações específicas, suficientes para que você e o leitor possam encontrar muitos pontos de aplicação em suas próprias vidas. Na verdade, você pode descobrir não apenas um você, mas vários vocês. Então, para falar, cada um perseguindo determinados propósitos, e você pode descobrir, além disso, que alguns desses propósitos anulam outros, enquanto alguns são diametralmente opostos entre si. Tais propósitos cruzados, é claro, podem levar a dificuldades mentais, espirituais, físicas e emocionais. Muitas pessoas acreditam que é perigoso fazer-se conhecido para expressar suas próprias ideias ou habilidades. Tais indivíduos podem estar altamente motivados, por outro lado, para realizar-se em ter dois propósitos cruzados operando: o desejo de se expressar e o medo de fazer isso. Se ambas as crenças forem igualmente dominantes e vitais, então a situação fica bastante séria. Tais indivíduos podem tentar progredir, por um lado, na sociedade ou nos negócios, ou nas artes ou nas ciências, apenas para encontrar-se dando 2 passos para trás para cada passo que dão ao avançar. Em outras palavras, eles encontrarão obstruções, que são autogeradas. Se tal pessoa começar a ter sucesso, então ela estará lembrando a força da necessidade igualmente dominante de falta de sucesso, pois novamente a pessoa acredita que a autoexpressão é necessária e desejável e ao mesmo tempo altamente perigosa e, portanto, deve ser evitada. Os dilemas resultam de muitas maneiras. A pessoa pode ter sucesso financeiramente apenas para fazer um julgamento comercial sério ou falho, perdendo os benefícios financeiros. Outra pessoa pode expressar o mesmo dilema através do próprio corpo, de modo que progredir era equiparado à mobilidade física, de modo que parecia que a mobilidade física, embora tão desejada, ainda era altamente perigosa. Tal raciocínio parece bastante estranho, é claro, para a maioria das pessoas, mas a pessoa em questão, digamos, com uma doença como artrite ou alguma outra doença que prejudica o movimento, podem se perguntar a seguinte pergunta: o que eu faria se estivesse livre dessa condição? Tal como a esposa do alcoólatra mencionada anteriormente, tal pessoa pode de repente sentir-se atingido por uma sensação de pânico em vez de alívio, experimentando assim pela primeira vez o medo do movimento que está por trás do problema. Mas por que deveria o movimento ser temido? Porque tantos indivíduos foram ensinados que o poder ou a energia é errada, destrutiva ou pecaminosa e, portanto, deve ser punida. Frequentemente, crianças brincalhonas e indisciplinadas são orientadas a não serem exibicionistas, ou não para expressar sua exuberância normal. As religiões enfatizam a importância da disciplina, sobriedade e penitência. Todas essas atitudes podem ser extremamente prejudiciais e, junto com outras crenças, são responsáveis por um número de problemas espirituais, físicos, mentais e problemas emocionais. Infelizmente, também existem alguns ensinamentos específicos que são sexualmente orientados e que, portanto, mostram seus efeitos frequentemente em um sexo e não em outro. Os meninos ainda são ensinados a ser legais, sem emoção, agressivo e assertivo, em vez de ser emocionalmente calorosos, cooperativos, gregários, mas sem falsas bravatas. Os meninos são ensinados que não é masculino ser dependente de qualquer forma. Eles se tornam envergonhados no final da infância quando beijados por suas mães como uma regra, mas é bastante natural ser independente e dependente, cooperativo e competitivo. Esses jovens crescem com o desejo de serem independentes e, ao mesmo tempo, eles também experimentam um impulso natural para a cooperação e dependência de outros. Muitos acabam punindo por qualquer comportamento que considerem independente ou pouco viril. Muitas vezes têm medo de expressar amor ou de aceitar nutrição emocional graciosamente. Como resultado, algumas dessas pessoas ficam gravemente acometidas de úlceras, para que seus estômagos fiquem doloridos e ulcerados com a aceitação de alimentação física.
30/5/84. A epilepsia é uma doença frequentemente sentida também por pessoas que têm crenças fortemente conflitantes sobre o uso do poder ou energia, juntamente com uma quantidade às vezes extraordinária de energia mental e física que exige-se que seja usada. Em muitos desses casos, os indivíduos envolvidos são altamente intelectuais e possuem dons divinos, que, no entanto, raramente são aproveitados. Essas pessoas têm tanto medo da natureza do poder pessoal e energia que provocam um curto-circuito no sistema nervoso, bloqueando a capacidade para qualquer ação proposital, pelo menos momentaneamente. Porque eles percebem que, de fato, possuem inatamente fortes dons e habilidades. Essas pessoas muitas vezes buscam atenção para sua doença e não para suas habilidades. Elas podem se tornar pacientes profissionais favoritos de seus médicos por causa da sua inteligência e réplicas por conta de sua aflição. Estas pessoas, porém, mais uma vez, vivem em conflito de propósitos. Eles estão determinados a se expressar e não expressar-se ao mesmo tempo. Como tantos outros, eles acreditam que a autoexpressão é perigosa, má e fadada a levar ao sofrimento auto-infligido, ou não. Este grupo específico de pessoas também é geralmente possuídos por uma raiva extraordinária. Eles estão furiosos consigo mesmos por não serem capazes de mostrar sua própria força e poder, mas forçados em vez disso em um tipo de comportamento que às vezes parece assustador e humilhante. Indivíduos que sofrem de epilepsia são também muitas vezes perfeccionistas, tentando tanto dar o melhor de si que acabam com um comportamento físico muito desigual e espasmódico. Em alguns casos, a gagueira é um exemplo muito leve do mesmo tipo de atividade. Por outro lado, alguns pacientes epiléticos sentem um corte acima da corrida normal da humanidade, enquanto, por outro lado, eles desempenham muito mais desajeitadamente do que pessoas normais. Novamente, muitos também acreditam que aqueles com talentos ou dons especiais são odiados pelos outros e perseguidos. Isso nos leva a um conglomerado de crenças, infelizmente ligadas ao romantismo. Essas crenças estão centradas em artistas, escritores, poetas, músicos, atores e atrizes, ou outros que pareçam extraordinariamente dotados nas artes ou em vários outros métodos de autoexpressão. As crenças levam às lendas mais terríveis, nas quais o superdotado sempre paga de uma forma ou de outra pelos valiosos dons da autoexpressão através do desastre, infortúnio ou morte. A noite infeliz de Hubert foi resultado do seu próprio medo sobre o corpo, relacionado ao fato de que ele então pegou os terríveis medos de Joey e estes alimentaram os seus próprios. A visita de Margaret foi um tanto envolvente, assim como sua visita à na sala de Joey. Será uma boa ideia, mesmo que não seja agradável, que Hubert faça alguma associação mais livre em relação aos seus medos sobre o desempenho de seu corpo. E esses medos não devem, então, ser tratados impacientemente. Eles podem e devem ser fundamentados, mesmo que isso signifique passar por cima de crenças contrárias uma vez e outra vez. Também tentarei dar-lhe mais algumas dicas nesse sentido em nossa próxima sessão. 31/5/84. Esses conceitos têm muitos primos, de modo que, na verdade, temos uma família inteira de crenças que estão todas de uma forma ou de outra relacionadas. Acima de tudo, relacionado com as distorções sobre criatividade e expressão, é a crença de que o conhecimento em si é perigoso, mau e fadado a levar ao desastre. Aqui, a inocência é vista como sinônimo de ignorância. O que você realmente tem por trás dessa crença é o medo do livre-arbítrio e de fazer escolhas. Quanto mais extenso for seu conhecimento, mais consciente você estará de ações prováveis e do conglomerado de escolhas que então tornam-se disponíveis. Também tem gente, então, com sede intensa pelo conhecimento que acreditam que o conhecimento é realmente bom e benéfico, enquanto, por outro lado, elas acreditam que o mesmo fervor que o conhecimento é proibido e perigoso. Todos esses casos levam, é claro, a sérios dilemas e muitas vezes puxam de indivíduo em duas direções ao mesmo tempo. Eles são a causa também de muitas dificuldades espirituais, emocionais e físicas. Provavelmente deveria ser notado aqui também que esta suspeita do conhecimento é intensificada quando o sexo feminino está envolvido, pois lendas dão erroneamente a impressão de que o conhecimento é 2 vezes mais desastroso se possuído por uma mulher. Isso deve ser mantido em mente sempre que discutimos crenças que são especificamente sexualmente orientadas.
Deve parecer óbvio que por trás de todas essas crenças reside a desconfiança da natureza, do homem e da própria vida. Devemos também lembrar, porém, que de certa forma as crenças em si são ferramentas e que, em algumas situações, crenças que parecem bastante negativas também podem abrir caminho para outras mais benéficas. Com toda essa discussão sobre crenças negativas, portanto, é uma boa ideia não chamar quaisquer crenças de más ou más em si mesmas. Elas não são más, são maus ou más à sua maneira. Digamos do que os vírus à sua maneira. Se você olhar sobre elas dessa forma, você evitará ser oprimido por o que parece ser um desfile interminável de pensamentos e crenças negativos. Isso só pode levar à destruição. Em vez disso, compare as crenças negativas, por exemplo, com as tempestades que varrem os países. Elas têm seus propósitos e, em suma, esses propósitos tendem a promover e sustentar a própria vida. Embora ainda estejamos no meio dessas discussões, no entanto, lembrem-se de que qualquer situação pode ser mudada para melhor. Lembrem-se constantemente de que a solução mais favorável para um problema é pelo menos tão provável quanto a solução mais infeliz. Lembrem-se também de que, apesar de todas as suas preocupações, o espírito da própria vida está continuamente dentro da sua experiência e forma o seu corpo físico. 1 de junho de 84. Grande parte da população vive efetivamente vidas insatisfatórias, com muitos indivíduos buscando objetos e objetivos que são quase inatingíveis devido ao conglomerado de conflitos de crenças que todos competem por sua atenção. Eles estão em conflito com eles mesmos. Isso leva não apenas a dilemas privados, doenças e problemas aparentemente fúteis, mas também a mal-entendidos nacionais, emaranhados e desordens mundiais. De fato, existem maneiras de romper esse conflito, no entanto, e aquelas mais amplos caminhos de expressão, paz e satisfação estão disponíveis para cada indivíduo, por mais lamentável que todo o quadro pareça ser. É possível, portanto, melhorar a sua saúde e aprofundar a qualidade de toda a sua experiência. Em termos de vida terrena, como vocês a entendem, é excessivamente otimista imaginar que, eventualmente, todas as doenças serão vencidas, todos os relacionamentos serão inevitavelmente gratificantes, ou prever um futuro em que todas as pessoas na Terra são tratadas com igualdade e respeito. Por uma coisa nessa estrutura mais ampla mencionada anteriormente neste livro, a própria doença faz parte da atividade geral da vida. Os estados de doença, são chamados tão necessários à vida física como é a saúde normal. Por isso não estamos falando de um nirvana na Terra. Mas estamos dizendo que é possível para cada leitor deste livro acelerar suas percepções particulares e para estender e expandir a qualidade da consciência comum o suficiente para que, em contraste com a experiência atual, a vida quase poderia ser pensada como o paraíso na Terra. Isto envolve uma reeducação das mais profundas naturezas. Todas as crenças conflitantes que foram mencionadas até agora são o resultado do que chamei antes de linha oficial de consciência. Certamente as pessoas experimentam doenças muito antes de essas crenças conflitantes começarem, mas novamente isso é devido ao papel que os estados de doença desempenham na saúde geral dos indivíduos e do mundo. O que teremos que fazer então é recomeçar. É de fato e bem possível fazer isso, pois você estará trabalhando com o material com os quais você está intimamente familiarizado, seus próprios pensamentos, emoções e crenças. Você deve começar da sua posição atual, é claro, mas não há nenhuma pessoa que não possa melhorar sua posição para um nível considerável, se o esforço for feito para seguir com um tipo de novas hipóteses que aqui iremos sugerir. Estas ideias são para algumas extensões já presentes, embora não tenham predominado no mundo, na experiência do mundo. Esta forma alternativa de pensar é biologicamente pertinente, pois deveria ser óbvio agora que certas crenças e ideias servem para promover saúde e vitalidade, enquanto outros o impedem. Estas ideias são traduções das atitudes emocionais de todas as partes da natureza e da própria vida. Elas são melhores do que qualquer remédio e promovem a expressão do cumprimento de valores de todos os tipos de vida, seja qual for a sua forma. Este será o último capítulo da primeira parte deste livro, que será chamada de Dilemas. O começo do próximo capítulo, quando começarmos, será o primeiro capítulo da segunda parte e será chamada de Recomeçar.
Quero lembrar a vocês dois que estou dizendo que é realmente possível e muito mais provável do que improvável. Hubert pode começar na sua posição atual, pois cada pessoa deve começar com a sua situação em questão. O ponto de poder está no presente. Agora desejo-lhes uma afetuosa boa tarde. Se você gostou deste e dos demais materiais de nosso canal, peço que curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, o YouTube entenderá que o assunto tem relevância e você estará ajudando para que mais pessoas recebam seu conteúdo.